Boa noite, bem-vindo, a gente aqui com o celular carregando, recebendo notícias aqui, programa ao vivo é assim, é tempo real, é bastidor, é o que acontece em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. O grande ABC Notícias no ar, informando, prestando serviços. Chegamos ao fim desta primeira semana do mês de maio, hein? 4 de maio de 2018, já na contagem regressiva aí para o Dia das Mães, já na contagem regressiva para o começo da Copa do Mundo. Você já parou para olhar aí na folhinha, no calendário? Mês que vem começa a Copa do Mundo lá na Rússia. Brasil, como o Luciano Luiz tem dito aqui na Hora do Esporte diariamente, Brasil estreia no dia 17 de junho, jogando lá na Rússia pela Copa do Mundo, ainda a fase de grupos. Então é importante você ficar de olho aí nas folgas, feriados, comemorações, vibrações ao Brasil, e a gente segue reportando os fatos, os assuntos mais importantes desta sexta-feira. Já completou seu álbum? Boa noite, Leandro. Aí. Com ele no comando dos trabalhos técnicos, produção e, pelo que eu tô vendo, produzindo as figurinhas também, né, Vitor Oliveira? Boa noite. Muito boa noite, Leandro. Muito boa noite aos nossos colegas de trabalho, JC aqui também, sempre nos bastidores, nos auxiliando. Você comprou o álbum da Copa, Vitor Oliveira? Comprei o álbum da Copa, mas eu vou falar pra você, tá bem difícil de completar, viu, Leandro? Ó, vou falar pra você que tá em casa, os 50 mil domicílios que nos acompanham, sintonizados aí no canal 3 da NET, obrigado senhor e a senhora que diariamente nos acompanham, obrigado você que curte, comenta, compartilha o dia a dia da TV Grande ABC, através da nossa página, fanpage no Facebook. E viu, Vitor Oliveira? Final de semana fui tomar um café com o JC e o Marcos Savoy, e aqui a gente pode fazer merchan, na padaria Ben-Hur, conhece, na né? Ben-Hur, claro. Na Visconde de Inhaúma, aqui em São Caetano. Ótimo lugar. E quem tiver aí relatos parecidos, semelhantes, pode compartilhar e comentar conosco aí pra gente relatar. Cheguei na Ben-Hur, tinha uma fila enorme ali na Visconde de Inhaúma, rua ou avenida de grande circulação, né? Eu falei, ixi Maria, acho que todo mundo veio aqui e teve a mesma ideia, tomar um café aqui da tarde na padaria Ben-Hur. Eu me aproximei, Vitor Oliveira, e não era a padaria não que estava congestionada, era a banca de jornal ao lado, só que tinha uma fila ali, o pessoal, tudo com um papelzinho na mão, anotando, era o pessoal trocando figurinha. Olha Já só. tem aí figurinha para trocar, Vitor Oliveira? Muitas, Leandro. Inclusive, eu quero até fazer um breve relato, é muito engraçado. Pode ser que aconteça igual a Copa anterior. Sempre os álbuns eles saem bem antes da contratação das seleções. É verdade, é verdade. E então quero mandar um abraço. Mandar um abraço a todos que nos acompanham. Já tiramos o carregador aqui para ficar sintonizados aí com vocês, para acompanhar de perto. Quero mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando. Já já nós vamos trazer mais detalhes a respeito de tudo que tem acontecido aqui na região. E já quero chamar a atenção do seguinte: alguns dos temas que nós vamos discutir na edição de hoje, e eu quero o seu comentário. Primeiro deles, a questão da vacina. E não é contra a febre amarela, não. É a vacina contra a gripe. Pouquíssimo. Isso, Vitor Oliveira. Aliás, pode manter essa imagem aí na tela, para o senhor e para a senhora que está em casa acompanhando, ter uma ideia de calendário, de datas. Ah, Leandro, pode vacinar? Olha, está o calendário. Nós anunciamos aqui, pode manter a imagem na tela, produção, por gentileza? No 23 de abril, finalzinho do mês passado, teve início a vacinação contra a gripe, ok? E aí, no começo, só para esses grupos que estão aí na tela, né? Pessoas com 60 anos ou mais e os profissionais da área da saúde. Pois bem, desde o começo dessa semana, antes de ontem, quarta-feira, iniciou a segunda fase da campanha. Ou seja, as crianças de 6 meses até 5 anos de idade, correto? E gestantes. Aí a terceira fase vai ter início na próxima semana, a partir do dia 9 de maio, quando entram também aí neste ciclo pessoas aí com morbidades, professores, pessoas aí privadas de liberdade, e o dia D, como é chamado, né, aquele grande dia que tem mutirões, todo mundo aí dedicado ao assunto, vai ser no dia 12 de maio, que é o sábado, não amanhã, o próximo, é o sábado que antecede o Dia das Mães.
E aí sim, todo mundo aí, ó, vacinação de todos os grupos, que vai ser das 8 da manhã às 5 da tarde, então, para você anotar aí, todos os postos de saúde. É uma vacinação muito simples, muito rápida. Só você chegar ali no posto de saúde, apresentar sua caderneta de vacinação, não dói, é muito rápido o procedimento. E mais do que isso, Vitor Oliveira, você mora perto de posto de saúde, né? Eu tenho certeza que no seu caminho você passa por alguns. Você viu muita fila nos postos de saúde? Sinceramente, nenhuma, né? Não, de forma alguma, não vi nenhuma. A Luana Santos, vamos ver a Luana Santos. Luana Santos também está no dia a dia na produção, trabalhos técnicos. Boa noite, Luana Santos. Boa noite, Leandro. Tudo bem? Tudo. A Luana que vem todo dia de São Paulo, capital paulista. Pode manter lá na tela, Vitão, pra gente até fazer propaganda aí pro pessoal. Luana Santos que todo dia faz um verdadeiro itinerário, uma via sacra, passando por várias cidades, saindo de São Paulo. Você viu fila nos postos de saúde, Luana? Olha, o posto que tem perto de casa não é visível pra mim. Tá. Mas eu acredito que tenha uma pouca procura, né? E muita gente comentando, você sentiu isso no transporte, no vai e vem? Você sente as pessoas repercutirem o assunto? Não, nenhuma notícia. Pouquíssimo, né? O que eu sinto, Leandro, sinceramente, já cortando aqui a Lu, até hoje, pessoas perguntam a respeito da febre amarela. Pois pelo incrível que pareça. Pois é. E detalhe, né, Vitor Oliveira, você chama atenção para esse assunto importante em relação à febre amarela. Pode voltar aqui, produção? Vamos interagir com o pessoal que nos acompanha. Existe um preconceito danado em relação à vacina contra a febre amarela. E a gente falou várias vezes aqui no Grande ABC Notícias. E, aliás, uma das dúvidas, o importante, hoje à tarde, eu fui justamente com o JC, lá em São Bernardo do Campo, ali na região do Ferrazópolis, acompanhar o anúncio da nova secretária de Educação de São Bernardo. E nós vamos dar mais detalhes daqui a pouquinho sobre a nova secretária de Saúde de São Bernardo do Campo. E um detalhe importante, tive a possibilidade ali de encontrar o secretário de Saúde, o Dr. Geraldo Repli Sobrinho, que também coordena o GT, o Grupo de Discussão de Saúde no Consórcio Intermunicipal, e perguntei para ele algumas dúvidas. Uma delas, quem não tomou a vacina contra a febre amarela e agora vai vacinar contra a gripe, pode tomar as duas simultaneamente, as duas ao mesmo tempo? E a resposta foi sim. Então você que não tomou a vacina contra a febre amarela, quer aproveitar, já que você vai na unidade de saúde nesse final de semana ou no próximo final de semana, não tem problema nenhum. Pode vacinar. Toma a vacina contra a gripe, toma a vacina contra a febre amarela. Assim como foi com a vacina da febre amarela, aliás, Vitor Oliveira lembra, né? Nós ficamos madrugadas a fio aí, sim, acompanhando São Caetano, Santo André. E como é que era o cenário, Vitor Oliveira, da época da febre amarela? Sinceramente, eu fiquei até muito surpreso, porque às vezes, eu acho que é muito importante também relatarmos isso aqui, às vezes a falta de informação faz com que as pessoas cometam alguns exageros, como, por exemplo, ficar madrugadas nas filas, coisas que não precisava. Tem o horário certo, tinha até então a quantidade certa, e ainda assim as pessoas, elas ficavam madrugadas adentro nas filas, sendo que algumas delas, né, o Leandro Amaral pode até confirmar isso, que estávamos lá sempre atentos a todos os desdobramentos, as pessoas ficavam lá dias, não era 1, 2 dias, eram dias de fato. Exatamente. E aí depois... Triste cenário. Não, e depois, quando abriu a possibilidade de uma forma mais organizada, mais planejada, para todo mundo usufruir da campanha, usufruir da vacina, qual era o cenário? Os postos vazios. Vazios. As unidades de saúde e as moscas. Ninguém foi vacinar. Tanto que eu tenho o número atualizado, por exemplo, São Bernardo do Campo é uma das cidades com maior índice de vacinação contra a febre amarela. Chegou até colocar escolas como alvo ou como sede para protagonizar a vacinação. Vitor Oliveira, você acredita? Luana Santos, JC, você que nos acompanha, São Bernardo do Campo atingiu 53% do chamado grupo de pessoas que deveria se vacinar. E foi uma das cidades com maior índice de vacinação contra a febre amarela na região metropolitana de São Paulo. Nossa.
Então, por aí, a gente tem uma ideia da dimensão. O que aconteceu? As pessoas estão com medo de vacinar. Agora, a vacina contra a gripe, diferente da febre amarela, é uma vacina muito mais corriqueira, porque todos os anos as pessoas vão até o posto de saúde. Mas mesmo a vacina contra a gripe, nesse ano aqui de 2018, e olha, detalhe curioso, Vitor e você que nos acompanha, esse ano a campanha já começou mais tarde. Normalmente a vacina ou a campanha contra a gripe, a vacinação contra a gripe, ela tem início no comecinho de abril. Esse ano, como a gente colocou, pode soltar na tela de novo, Vitor Oliveira. Esse ano a campanha começou no final do mês de abril. Olha, tem a data, começou dia 23 de abril e agora estamos indo para a terceira fase. O dia D no próximo sábado, dia 12 de maio. Véspera de Dia das Mães. E as pessoas parece que não estão nem aí. É preconceito, é mito? O que acontece em relação a isso? É importante a gente checar e a gente descobrir aqui. Legal, pode voltar aqui, Vitor Oliveira, obrigado. Tem os vídeos no ponto, produção? Sim, vídeos no ponto. Legal, vamos soltar aqui. Eu vou falar mais sobre a posse da nova secretária de Educação de São Bernardo. Vamos falar aqui da participação dos nossos telespectadores e internautas nas câmaras municipais. O Luiz Fernando Gordinho de Diadema mandou vídeo. Foi na tribuna, Vitor Oliveira. Falou na tribuna. Foi na tribuna. Foi na tribuna. Ele que é um ativista, defende a causa animal. E é isso que a gente defende. A participação da sociedade. Não adianta só a gente cobrar dos nossos representantes se a gente não fizer a nossa parte. Legal. Vamos para outra câmera aqui, Vitor Oliveira. Ó, essa daqui que está bem frontal hoje. Isso, essa daqui mesmo. Para interagir com todo mundo que nos acompanha. O Ademar Amaral, boa noite. Ó, falei do Luiz Fernando, olha ele aqui, ó, cumprimentando a equipe inteira. Ó, vou te falar uma coisa, viu, Vitor Oliveira? Eu sei que o Luciano vai ficar com ciúme. O pessoal sabe mais a escalação do STF e a escalação do Grande ABC Notícias do que a seleção do Tite, viu? De verdade. Aqui, ó, o Luiz Fernando falando, ó, boa noite, Leandro Amaral, Vitor Oliveira, Luana, JC, já sabe a escalação completa aqui do Grande abraço, Gordinho, Notícias. Muito obrigado, um forte abraço pra você, muito obrigado mesmo. Olha lá, o Marcos Savoy, que saiu agora há pouco aqui dos estúdios, grande abraço, como Marcos diria Savoy. Algumas pessoas, grande Saboia, conosco. E o Savoy explicando que não é o Savoia lá, que todo mundo, é o Savoy daqui, viu? Tereza Mariano, boa noite, Francisca Paiva, mestre Juba Rodrigues, que nos acompanha do dia a dia do Muay Thai, obrigado. Antônio Pastorelli, boa noite. A população toda será imunizada porque estou de cama com 39 de febre. Pois é, Pastorelli. Tem os grupos aí, pode pôr de novo para o Pastorelli como prestação de serviços e pode manter o GC da saúde, por favor. Luana e Vitor Oliveira. Pode pôr o cronograma, isso? Olá, Pastorelli. Daqui a pouquinho nós vamos falar da secretária que o Orlando Morando anunciou. Aí, Pastorelli, por enquanto são esses os grupos. Se você tem mais de 60 anos, você já pode ir tranquilamente procurar um posto de saúde e se vacinar, você no caso aí em Santo André. Agora tem os outros, ó. Nós estamos nessa segunda fase aqui a partir do 2 de maio. Os locais, etc e tal. Então é importante. Um outro detalhe, pode voltar aqui para mim, Vitor Oliveira, obrigado. Outro fato importante, até tirei a dúvida hoje também. Ah, eu tô resfriado, Leandro. Ah, eu tô com uma gripe, início de gripe. Devo vacinar? Espera passar. Se você já está ali numa fase avançada da gripe, do resfriado, espera curar, aí sim depois você vai até o posto de saúde mais próximo da sua casa e vacina. Informações oficiais aqui do secretário de saúde da nossa região, tá ok? Jamil Silva nos acompanhando, secretária, viu, Jamil? Eu coloquei aqui, nós colocamos no feminino, né, produção? É a secretária de Educação em São Bernardo do Campo, nova secretária de Educação. Vamos falar já aqui da Silvia, que é a nova secretária. Tem até vídeo mostrando a fala dela, do Orlando Morando, daqui a pouquinho aqui na edição do Grande ABC Notícias. Maria do Rosário Neves Zanoli, obrigado, Maria. Valderi Souza, o Gilberto Santos. Olha lá, Tereza Marano falando, Pastorelli, o senhor está febril por conta de ter tomado a vacina? Não, pelo que o Pastorelli está falando, não é isso não, né, Pastorelli? Olha lá, ó.
Problema de filas, culpa do povo que adora uma fila, só para reclamar que está na fila. Olha lá, não, ó, o Pastorelli confirmando que ele está com febre, mas não é por causa da vacina não, ele nem Leandro, tomou ainda. uma Melhoras, pergunta. viu, Pastorelli? Pois não, Vitor? Uma pergunta, partindo do princípio que existe uma certa quantidade de vacinas, eu posso falar até de forma geral, vacinas da gripe e também vacinas contra a febre amarela. Partindo do princípio que a população, independente da cidade, não toma aquela quantidade de vacinas, com certeza sobram muitas, qual seria o impacto disso para a economia falando na questão da saúde? Vitor Oliveira, um impacto maior é justamente na imunização. Porque quando você coloca a vacina à disposição e você tem um preço que paga por isso, se as pessoas não imunizam, a chance de contrair a doença é muito maior. E aí o gasto que o poder público tem para quem é atendido pelo SUS, ou até mesmo para quem tem convênio, um plano de saúde, ser atendido em decorrência da doença contraída, é muito mais alto. Com certeza, põe na ponta do lápis. É mais barato para o governo pagar para você tomar uma vacina, ou depois você vai lá, o médico te atende, é um caso mais grave, você fica em observação, você vai ali, tem todo um atendimento, vai para o pronto atendimento, com certeza você gasta muito mais do erário, você contraindo a doença e sendo remediado, do que você usando a vacina para prevenir. Só te cortando, Pois perdão, não? Leandro. Será que, de repente, um dos motivos de algumas cidades cortarem verba da saúde seria, de repente, alguma coisa parecida com isso? Porque as pessoas, existe uma certa quantidade de vacinas, a população acaba não tomando tudo aquilo e acaba sobrando o restante. Será que muitas vezes é cortado um pouco de verba da saúde por conta desse, entre aspas, desperdício? Não, aí é difícil, até porque quando a gente se fala de campanhas, são campanhas estaduais, nesse caso campanha nacional, e a própria lei de responsabilidade fiscal, ela já imputa um índice que você não pode investir na saúde menos do que 15% do orçamento. Você é obrigado, enquanto gestor, a investir no mínimo 15% do seu orçamento na área da saúde. Então isso é um impacto inquestionável. Nesse caso, e o que a gente sente desde a febre amarela e a gente acompanha muito de perto, é muito mais uma falta de consciência das pessoas. Porque aí só falta você obrigar a pessoa, é importante vacinar. A gente teve um caso, por exemplo, eu não vou me lembrar o nome do bairro, em São Bernardo do Campo, teve um macaco que morreu. Aí tinha ali um grupo de 12 pessoas que viviam, Vitor Oliveira, JC, Luana Santos, perto do macaco. O que é o prudente? O que é o recomendável? Que essas pessoas, por precaução e por zelo, tomassem a vacina. Elas tomaram, Vitor Oliveira? Não tomaram. Não tomaram. Tem gente que prefere matar o macaco. Pois é, não tomaram. Tem gente que prefere colocar veneno na banana. Então, enfim, falta conscientização nesse aspecto. E nesse caso da gripe, a gente ainda tem um calendário extenso, dá para as pessoas aproveitarem, vacinarem, você evita uma série de situações. Ó o Diego Schultz falando, ô louco, só em São Caetano que não tem tribuna livre. Pois é, Diego. Marcos Vinícius Martinez nos acompanhando. Rogério Radats também, Zenaide Alves, obrigado, dando boa noite a toda a equipe. O Anderson Afonso, obrigado. Meu sempre mestre do jornalismo, tive a oportunidade de trabalhar com ele 11 anos lá na Rádio ABC. Diego Couto nos acompanhando, obrigado. Martim Clementino da Silva, obrigado, Martim. Alexandre dos Santos Dáutio, não tem vacina no... Opa, vamos lá, Alexandre, ó. Não tem vacina no posto de saúde da Avenida Tijuco Sul, porque ainda não compraram uma geladeira nova para armazenar as vacinas. Ô, Alexandre, é a Avenida Tijuco Sul aqui de São Caetano? Você foi lá no posto? Quando que você foi? Coloca o dia, coloca o horário, dá detalhes que nós vamos cobrar esclarecimentos a respeito disso. Obrigado pela participação, Alexandre, você que nos acompanha. E por falar em participação, deixa o vídeo do Luiz Fernando Gordinho de Diadema aí no ponto. Tá no ponto. Porque é um exemplo. Ô, Alexandre, coloca o dia que você foi, o horário, as informações direitinho, por favor, até pra gente cobrar a Secretaria da Saúde aqui de São Caetano do Sul. Aliás, a secretária Regina Mauro, que sempre nos responde. Obrigado, Alexandre. Compartilha conosco. A gente cobra tanto
que as pessoas participem das sessões das câmaras. Ah, não posso ir pessoalmente. Acompanha pela rede social, tem transmissão, o vereador pontua, fala da ordem do dia, fala dos itens discutidos. E o Luiz Fernando, desde sempre, o gordinho de Diadema, defendeu a causa animal e entrou em pauta um projeto. Ele foi com esse grupo, questionou para que fizesse uma emenda para melhorar o projeto e essa emenda foi aprovada na Câmara de Diadema na sessão de ontem, quinta-feira. Ele usou a tribuna para defender o projeto como morador, como sociedade civil organizada e mandou o vídeo para a gente. Exemplo aqui para o dia a dia das pessoas de participação. Pois não, solta a voz aí, Luiz Fernando, gordinho de Diadema. É a tribuna livre aqui da TV Grande ABC. Pode soltar, produção. Nesta tarde, aos funcionários desta casa, a imprensa presente. Espero que a imprensa dê um voto de confiança e deixe um êxito aí para que seja colocado, pelo menos na segunda capa dos jornais, a importância desse projeto. O vereador Paulo Bezerra está de parabéns por ter, em consenso comigo, com alguns protetores, a gente viu e denominou que era bom para o projeto e o que não era. Então foi feita a supressão dos artigos 12, dos artigos 19, 14 e 13 para o bem da causa animal. Então, assim, um projeto dessa envergadura para a nossa cidade é um projeto que vem na dinâmica de melhorar a causa animal. Por isso que, assim, quando eu disse na primeira votação que se o projeto fosse reestruturado em consenso com a proteção animal, comigo e com as pessoas da causa animal, eu iria vir aqui nessa tribuna e ia defender. Eu estou defendendo esse projeto agora porque ele está com certeza na altura e não no sofrimento que os animais iam sofrer, implantando canil e gatilho na cidade. Então o Paulo Bezerra, o vereador Paulo Bezerra, mais uma vez está de parabéns por ter me chamado alguns protetores, entrado no consenso para a gente construir, porque a gente tem que ter o trabalho do enfrentar o problema e solucionar ele. E isso foi feito. Então, assim, eu peço aos vereadores que continuem. Certo, legal, pessoal que nos acompanha, a participação. Parabéns ao Luiz Fernando, gordinho de Diadema. No que diz respeito, independentemente de entrar no mérito, ele sempre, como eu disse, defendeu a causa animal, mas é importante essa participação, a sociedade cobrando do poder público, ajudando a melhorar um projeto, ajudando na discussão, no debate, na reflexão. Parabéns! Que nós tenhamos outros Luiz Fernando aí em outras cidades do ABC. E você que também participou, foi lá, dialogou com os vereadores, sugeriu, porque é muito fácil criticar, mas mais importante, como é o caso do que aconteceu em Diadema, é sugerir. Olha, esse projeto poderia ser melhor, poderia ajudar um universo de pessoas muito maior se ele fosse dessa maneira. Vamos fazer uma emenda aqui para corrigir essa parte, esse texto, uma emenda supressiva, vamos fazer algo para ampliar, enfim. Parabéns aí então ao Diadema, ao Luiz Fernando Gordinho pela participação. E você que também fizer vídeo, manda pra gente aqui pelo WhatsApp, pra gente colocar aqui como exemplo para repercutir nas nossas transmissões. O Alexandre dos Santos Dalto falando, ó, minha mãe foi lá hoje e não tem geladeira. O posto de saúde da Tilcosul. Acabei de mandar a demanda aqui. Vamos ver se até o final do programa a gente consegue uma confirmação. O Alexandre falando aqui que então não tem, é isso, Alexandre? Não tem vacina contra a gripe no posto da Tijuco-Sul em São Caetano. Pessoal aí, quem vacinou e conseguiu, posta pra gente. Quem foi para vacinar, foi no posto e não conseguiu, posta pra gente também. Vamos fazer um momento aqui, a sessão prestação de serviços para todos que nos acompanham. Obrigado, Alexandre. Carlei Teodoro também conosco, obrigado. Olha lá, o Alexandre falando, disseram que não tem vacina porque a geladeira tá quebrada. Vitor Oliveira, aqui a Postos com a Luana Santos. Celso Lima, boa noite, Leandro. A partir de que idade está sendo aplicada a vacina? Celso, a partir dos 60 anos, viu? Pode pôr de novo, Vitor Oliveira, aí na tela, os quadros com os grupos que podem tomar a vacina contra a gripe. Aí, ó. Nós estamos nessa parte do rosa aí, viu, Celso? Que é a segunda fase. Então tem pessoas com 60 anos ou mais, profissionais da área da saúde, grupos indígenas, crianças até 5 anos de idade, gestantes, e aí segue o calendário. Lembrando que no próximo sábado, não amanhã, o outro, dia 12, teremos aí
todos esses grupos para serem vacinados à disposição, os horários de atendimento, os postos de saúde vão ficar o dia inteiro. Legal. Pode voltar, Vitor Oliveira. Luiz Fernando agradecendo, legal, quem agradece somos nós, Luiz. E o Alexandre falando, o posto chama Catarina Dalanese, é o posto Catarina Dalanese da Tijucu. Estou aguardando aqui também, inclusive, respostas em relação a esse assunto. Obrigado, Alexandre. E você que tiver mais participação aí, pode mandar para a gente também. Vamos para outra câmera aqui, produção. E daqui a pouquinho nós vamos cornetar aqui também no Grande ABC Notícias. Hoje, um dos supostos líderes lá do movimento que ocupava há anos aquele prédio que pegou fogo e caiu em São Paulo, foi prestar depoimento. Pasmem, nós vamos falar daqui a pouquinho isso, todos os detalhes, como é que era a questão de pagamento, aquela pergunta que foi tanto feita aqui no Grande ABC Notícias. A gente trouxe o debate essa semana, vieram aqui o Fernando Marangoni, secretário de Habitação de Santo André, o Aldo Santos, ex-vereador de São Bernardo. Para onde vai o dinheiro que esses supostos líderes de movimento pegam das pessoas? Quer dizer, você não pode pagar R$500 de aluguel, mas pode pagar para esses caras até R$700. E aí é para que o dinheiro? É para trazer água? É para trazer luz? E hoje saiu a comprovação lá. Tudo isso foi ocasionado lá em São Paulo, além da decadência do poder público, foi ocasionado por um curto-circuito numa tomada de um apartamento. Apartamento é brincadeira, né? Um curto-circuito de uma tomada de uma ocupação ali no 5º andar. Curto numa gambiarra, você quer dizer, né? Isso. Uma gambiarra. É isso. Para dar curto-circuito só pode ser gambiarra. Só pode ser gambiarra. Só pode ser gambiarra. O JC aqui é mestre na questão de eletricidade e ele me fala, para dar problema tem que ser gambiarra. Se você não faz gambiarra, não dá problema. Tô errado? Inclusive o JC ele sempre manteve, né? É o homem das instalações. Exatamente, perfeito. Mas é um absurdo. Aí vamos lá, só para ter uma ideia, viu, Vitor Oliveira? Sabe qual a altura que tá os escombros lá no prédio que caiu? Lá na Praça do Paissandu e tudo mais? 15 metros de altura. 15 metros só de escombros. 40 homens trabalhando dioturnamente. Hoje chegamos no 4º dia de trabalho. Meu Deus. E com relação à temperatura, Leandro Amaral? Agora está mais resfriada, porque o trabalho todos deles foi nesse sentido, de refrigeração, para manter no primeiro dia, ali quando tudo aconteceu, a temperatura chegou a 800 graus, aí nos dias posteriores variou 150 até 300 graus, agora, por incrível que pareça, foi na madrugada de madrugada de terça, dia 1º de maio, passamos quarta, quinta, sexta, ainda hoje, os bombeiros trabalhando, quando você levanta o escombro, você acredita que ainda tem fumaça branca saindo? Para você ter uma ideia da dimensão do que aconteceu na capital paulista. E aí hoje, Vitor Oliveira, pode até colocar imagens novamente que nós temos lá. Os escombros. Dos escombros, isso. Hoje eles acharam o corpo. Lembrando que agora a informação oficial, e pode pôr o GC, Luana, por favor, falando do corpo. Não são 4, são 6 pessoas desaparecidas ao todo. Tem o rapaz, que é a cena que impressionou a todo mundo, de nome Ricardo, o Ricardo Pinheiro. Aí tem uma mulher, supostamente uma mãe, 2 crianças gêmeas, e hoje falaram de mais um casal. Então 6 pessoas. E hoje os bombeiros encontraram um corpo. E sabe como foi encontrado esse corpo, Vitor Oliveira? Como, Leandro? Ontem, os bombeiros ali, há muito tempo eles estão utilizando os chamados cães farejadores. E um desses cães, está até no Twitter isso do Corpo de Bombeiros, farejou ali num determinado local e encontrou ali como se fosse um rastro de ser humano. E aí desde ontem até hoje os bombeiros estão trabalhando para conseguir, porque é um trabalho manual. Por isso toda essa demora. Achou qualquer possibilidade de vestígio humano, não utiliza a máquina, é manual. E aí acharam o corpo. E o corpo leva a crer e dá todos os indícios, os sinais de que seja o corpo do Ricardo. Por quê?
tá com aquele cinto que aparece na tela quando ele estava tentando ser resgatado pela corda. Tem a mesma blusa dele, blusa azul, que aparece também na tela, o dia que ficou em chamas. O corpo tem tatuagens, que são as tatuagens do Ricardo. Então tudo leva a crer que o corpo encontrado nesta sexta-feira seja mesmo do Ricardo, que é aquele homem que aparece lamentavelmente na cena, minutos ou segundos antes do prédio acabar desabando na capital paulista. Inclusive, Leandro, eu acho muito importante aí parabenizarmos, né, todos os homens, né, do comandante Palumbo que estiveram aí, que estão até agora. Não à toa, Vitor Oliveira, bem lembrado, o comandante Palumbo, não à toa a instituição de maior credibilidade em qualquer pesquisa de opinião é o Corpo de Bombeiros. Disparadamente. Porque fazem um trabalho exemplar, um trabalho primoroso do Corpo de Bombeiros. Então, parabéns ao Palumbo, parabéns a todos aí que estão se dedicando dia e noite. E aquela projeção inicial dada pelo prefeito Bruno Covas, de que seria uma semana de trabalho para retirar os escombros, já caiu. Vai ser no mínimo mais uma semana aí para conseguir, repito, 15 metros de altura de escombros, 40 homens trabalhando, 4 máquinas ali no local, toda a força-tarefa e principalmente é que vai passando o tempo e aí o pessoal comenta muito, quem é especialista no assunto, as primeiras 72 horas são essenciais. Se você não encontra ninguém nas primeiras 72 horas decorrentes de um acidente com essa dimensão, a chance de você encontrar alguém com vida ou alguém é muito difícil. Muito difícil. Mas nós vamos seguir acompanhando e parabenizando aí o Corpo de Bombeiros e a todos que nos acompanham. Celso Lima falando que vai tomar vacina, é isso aí. Repórter Carlos Cavalcante, meu amigo, forte abraço, Carlos Cavalcante. Aliás, um mestre também no dia a dia do jornalismo. Soninha Enfermeira, o Antônio Bonfim Melo, falando aí dos aproveitadores dos humildes. Geni Fonseca, o Antônio falando ainda, tem que acabar com esses oportunistas que se dizem líder de movimento. Sou contra esses oportunistas. Legal. Agora, vou falar mais sobre isso. Aliás, vamos falar sobre isso agora. Vitor Oliveira. Diga lá. Pode colocar as imagens, por favor? Pode manter as imagens do acidente. Hoje, um dos 2 rapazes, supostos líderes aí do movimento, prestaram depoimento. Estou até checando aqui que eu tenho o nome do indivíduo. Porque isso criou uma interrogação na cabeça de muitas pessoas, porque muitas falavam lá, morávamos lá, mas pagávamos aluguel. Como que a pessoa paga aluguel de um prédio que no caso foi invadido, correto? Exatamente. Como exatamente. Isso? Quem, no caso, ancorou essa invasão? A partir do que isso se iniciou? Olha só o detalhe, Vitor Oliveira. Chamaram lá um dos 2 rapazes, até porque um nem se apresentou para prestar depoimento e nem sabe se vai. Aí chegaram e perguntaram para ele, vocês recebiam dinheiro? Recebíamos. O que vocês faziam com o dinheiro? Era para levar água, era para colocar caminhão-pipa, era para a gente conseguir dar estrutura para as pessoas que estão lá. Só que aí, Vitor Oliveira, você já ouviu o ditado que mentira tem perna curta, né? Com certeza. Pois é. Foram ouvir uma das pessoas que moraram no local e que fazia parte desse movimento. Volta aqui, Vitor Oliveira, volta aqui agora. E aqui é sempre importante a gente dar exemplo de metáforas do futebol, né? Que as pessoas conseguem entender bem. Quando a gente diz no dia a dia do futebol que tem os olheiros. O que faz um olheiro no futebol? E o Luciano Luiz sabe explicar até com mais propriedade. O olheiro é aquele cara que vai normalmente na várzea, vai no futebol amador, vai olhar ali a molecada, o dente de leite, para ver quem se destaca, quem tem habilidade, quem tem um perfil para se tornar um jogador profissional. Tá certo? Aí aqueles rapazes ou aqueles adolescentes que se destacam, o olheiro vai lá, tem um cara magrinho ali chamado Leandro Amaral, ele tem jeito pro negócio ali do futebol, vamos ficar de olho, vamos fazer a proposta para ele. Nesse caso dos movimentos, você acredita que tem olheiro também, Vitor Oliveira? Eu acredito, Leandro. E detalhe,
Olha só como funciona. Tem gente aí desse movimento das lideranças, e não estou generalizando, que o trabalho dele é passar o dia percorrendo os locais, procurando prédios desocupados, prédios abandonados. E detalhe, Vitor Oliveira, esses olheiros, eles atuam como forma de suborno. É isso mesmo, suborno, é propina. Ele chega ali, oferece um dinheiro pro porteiro, oferece um dinheiro pro segurança, faz uma vistinha grossa aí, não fala nada pra polícia que nós vamos invadir, porque as primeiras 24 horas são fundamentais. Se você invade um local e dá 24 horas, você não chamou a polícia, é impossível você desobstruir a ocupação. Teve um cara que relatou que chegaram a dar R$5.000 para um porteiro, para o porteiro deixar os caras entrarem para olhar o prédio. Se ele dava R$5.000 para o porteiro, qual é o valor da receita que isso gerava, então? Pois é, não, e o cara ali, por isso que, como diz o Antônio Bonfim, massa de manobra. O cara saiu de onde foi para vir procurar emprego, para conseguir sustentar a família, os filhos em São Paulo, não conseguiu. Aí, desesperadamente procurando um teto, ele vai no primeiro lugar que aparece. Aí chega esses caras com conversinha mole. Olha, a gente tem um movimento que luta como você. Não estou generalizando, tem movimento sério. Tem que fazer reforma agrária no Brasil, tem que ter IPTU progressivo, tem muito lugar que tem, mas não é regulamentado, tem que dar utilidade e funcionalidade às terras. É uma outra discussão. Agora, invasão é totalmente diferente disso. É a linha oposta. Aí, o cara vai lá, promete o sonho mais bonito do mundo. Quem não tem o sonho de ter a casa própria? Aí o cara vai lá, tira o mísero dinheirinho que tem no bolso, 300, 400, em alguns casos R$700, achando que vai ter água, que vai ter energia. E o cara vai lá para subornar o porteiro, para conseguir investigar outros lugares para invadir, porque o cara vive disso. Em São Bernardo do Campo, nessa última ocupação que teve, nós identificamos e foi alvo de várias pautas jornalísticas, carros importados, cabine dupla, placa que não era nem de São Bernardo do Campo. Tem gente séria? Tem. Tem gente que precisa de moradia? Tem. Tem gente que quer desesperadamente entrar num cadastro sério para conseguir a moradia popular? Tem. Mas tem um bando de vagabundo que fica o dia inteiro procurando área só para usurpar. E tem muito proprietário que é tão vagabundo quanto esses líderes de movimento. Porque o cara vai lá, eu já não vou conseguir pagar IPTU, eu estou devendo IPTU há tanto tempo aqui da minha área, se eles invadirem eu vou fazer um combinado com o líder do movimento, aí eu vendo, eu pego uma parte e passo outra parte para ele. E aí todo mundo que está lá no sonho da casa própria ficou vendido, o cara literalmente foi vendido e foi entregue. Cadê o líder do movimento quando caiu o prédio em São Paulo, Vitor Oliveira? Eu te garanto que ele estava assistindo a cena pela tela de 50 polegadas da sala dele. Ele conseguiu progredir de vida. O cara conseguiu comprar o apartamento dele. Pô, curioso, né? Só ele conseguiu progredir de vida. O restante lá ninguém conseguiu progredir de vida. Só o líder. Então aí fica a reflexão também para você não se deixar ser alvo de massa de manobra. Pô, se você tem R$500 para pagar para esses caras, paga R$500 para o aluguel, paga R$500, faz qualquer outra coisa, mas que você tenha controle 100% do seu dinheiro. E de preferência um local que não te ofereça riscos. Principalmente isso, Vitor Oliveira, principalmente. O que o olheiro tinha que olhar, ele não olha, né? Que é a condição do local, onde eu vou colocar as pessoas. Você está sendo responsável pela sua vida, pela vida de outrem. No caso desse prédio que pegou fogo e caiu em São Paulo, 30% das pessoas, lembrando, eram 24 andares, desses 24, 10 eram ocupados. Em cada andar, 10 divisórias, 10 abrigos de madeira. 30% das pessoas lá eram crianças. Nós estamos falando de criança.
Aí é beirar o absurdo. Se a gente reclama tanto de político safado sem vergonha, que desvia dinheiro da saúde e da educação, eu não vou reclamar de marginal, desses que se dizem líder de movimento e desvia dinheiro também de criança? Então, lembrando que inclusive aqueles que invadem propriedades não habitadas estão cometendo crimes e não deixam de ser marginais por conta disso. Ah, pois é, ó, Tereza Marano tirou da minha boca, bando de vagabundo, oportunistas. Aí, ó, ali o Antônio Bonfim também acompanhando. Ó, a Soninha enfermeira, onde tem aluguel de R$500? Pois é, Soninha, concordo com você. Não existe lugar com aluguel de R$500. Só que entre você pagar, que se você tem os R$500, então procura qualquer outra coisa, dá alimento para o teu filho, procura qualquer outro lugar, mas não dá R$500 para onde você não sabe onde vai o seu dinheiro e principalmente um lugar que você vai colocar a sua vida, a vida do seu filho, a vida da sua família em risco. Igual esse prédio que caiu em São Paulo, tem mais 70 prédios na mesma situação, só no centro de São Paulo. Aqui no ABC, graças a Deus, não tem prédio ocupado. A gente teve lá o edifício Senador em São Bernardo, bem em frente à prefeitura, estava em péssimas condições estruturais, teve todo aquele acidente que o teto desabou, mas não era área de ocupação. Então que fica a reflexão. Rodrigo Siqueira também nos acompanhando, obrigado. Irineu Cavassani Júnior, grande e forte abraço. Meus pais com 82 anos tomaram vacina no Centro de Saúde da Roberto Simons. Foram muito bem atendidos. Legal, e do bairro Prosperidade também. Perfeito relato, é isso. Relatos positivos, negativos, para a gente prestar serviço aqui para quem nos acompanha. Obrigado, Irineu. Tereza Marano, naquele lugar era cobrado conforme a cara do freguês. Absurdo. Soninha Enfermeiro, os proprietários estão pedindo valor alto nos aluguéis. É verdade. Aliás, subiu tudo, né? Mas agora são obrigados a cair também. A gente só não está subindo mais. Até lembrei, eu vi a notícia hoje, Vitor Oliveira, e lembrei de você. Diga lá. Você falou muito que você foi recentemente para o Paraguai, não foi? Sim, pouco tempo atrás, um mês. Você ainda tem Guarani aí no bolso? Tenho Guarani no bolso. Tem no bolso, perfeito. Você lembra quanto que estava o Guarani? A cotação do Guarani estava, se não me engano, era com R$1 você comprava 63 Guarani. Eu não perfeito, lembro. Perfeito. É desvalorizado. Aí a gente reclama, e com razão, muita razão, da taxa de juros no Brasil. Taxa Selic que agora, graças a Deus, baixou dos 2 dígitos. Uma baixada foi. Na Argentina, em menos de um mês, a taxa básica de juros subiu 3 vezes. Sabe quanto que é a taxa de juros na Argentina, Vitor Oliveira, hoje? Quanto, Leandro? Aqui nós estamos falando que é menos de 10%. Claro. A Argentina bateu 40% a taxa de juros. Absurdo. Para que o peso argentino tenha realmente algum peso na economia. E só para que você tenha uma ideia, agora que também recentemente estive na Argentina, só para que você tenha uma ideia. Quando eu troquei real por peso argentino, me custou 26 centavos cada peso, e isso já com imposto. Perfeito. Né, para câmbio. Na Argentina, R$4,24. Você vê. E aí você tem uma ideia. O peso argentino e o real chegaram a estar pareados, 1 por 1. Hoje, com R$1, você chega a pegar 8 pesos argentinos. Com $1, você pega 20 pesos argentinos. Para você ter uma ideia de como está a economia dos nossos países vizinhos, principalmente os hermanos aqui. E vamos falar de educação, Vitor Oliveira? Muita gente perguntando aqui. Temos o vídeo de São Bernardo também, né? Temos o vídeo. Podemos mudar o GC, Luana Santos, Vitor Oliveira aqui a postos. Vamos que vamos. A gente anunciou ontem no Grande ABC Notícias que o prefeito Orlando Morando daria coletiva hoje à tarde, anunciando a sucessora de Suzana Dequec, que até então comandava a pasta de educação em São Bernardo. Agora tem nova secretária. Tinha um mistério aí, meu colega, companheiro de jornalismo Joaquim Alessi, sempre muito astuto na apuração da informação, trouxe a notícia em primeira mão, falando da Silvia. Passou pelo MEC, passou por cidades importantes como Sorocaba e assume
neste momento, a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Bernardo. Nós estivemos lá acompanhando esse anúncio. Primeiro, porque é muito disputado. Segundo, que o mercado privado também concorre com o serviço público. Mas a professora Silvia já tinha um pezinho aqui, a filha é aluna de uma universidade da região, não vou revelar até por uma questão de preservação da imagem, mas conhece bem a cidade de São Bernardo, conhece bem a rede, não internamente, mas pela sua experiência, tenho certeza que irá se adaptar na melhor velocidade possível. Prefeito, tanto o senhor quanto a secretária falaram sobre o IDEB. Qual que é esse desafio? É possível São Bernardo melhorar essa avaliação, esse índice nos próximos anos? Como que pode ser feito isso? O IDEB de São Bernardo não é baixo, né? Então, quando você pega o IDEB baixo, você melhorar ele é mais fácil. Mas tem o desafio, sim, de poder gradativamente ir melhorando. É o desafio, tem que melhorar. Como fazer isso, secretário? Boa tarde a todos. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao prefeito ao convite e afirmar aqui com todos que nos ouvem o nosso compromisso com o plano de governo e, em especial, com as questões de duas naturezas, de duas dimensões. A dimensão técnico-operacional e a dimensão pedagógica, né? Então, acho que esses são os dois grandes movimentos de gestão aqui em São Bernardo. Sobre o IDEB, veja, o prefeito foi brilhante quando disse que uma das principais armadilhas é quando nós nos acomodamos porque nos saímos bem, né? A questão do IDEB não é a questão só do número de São Bernardo do Campo, saibam resolver problemas complexos e não apenas resolver problemas. Neste caminho, né, e quando você me pergunta como é que vocês vão fazer isso, é formando os professores, engajando os diretores na questão da gestão da aprendizagem das crianças, do monitoramento, do acompanhamento, né, de cada uma das turmas, desde a primeira infância, desde a educação, né, de 0 a 3 até o final do ensino fundamental, anos iniciais. Então, São Bernardo, tenho certeza que será uma cidade onde nós já conseguiremos dar o salto de qualidade, que é para além do IDEB, é a questão da gestão da aprendizagem. Este é o desafio pelo qual São Bernardo passa agora, justamente porque o IDEB numericamente, no absoluto, ele já é alto, mas agora nós vamos monitorar a quantidade de crianças que nós já temos aprendendo a resolver problemas complexos, não só de português e matemática, mas colocando em sinergia um número grande de conhecimentos para que elas possam, de fato, exercer, não é, a cidadania como um sujeito integral, que é o princípio da educação integral que São Bernardo preza e que quer continuar oferecendo para as suas crianças. Isso seria uma medição anual? Como seria isso? Nós vamos trabalhar com as medições anualmente, né? Nós vamos começar agora a desenvolver este tipo de olhar. Primeiro vamos formar as equipes para começarem a olhar a gestão da aprendizagem das turmas e de cada uma das crianças de São Bernardo do Campo. Legal, então, nova secretária de Educação em São Bernardo do Campo, Silvia, cumprimentando mais uma vez meu amigo jornalista Joaquim Alessi, do Dia a Dia do ABC Repórter, trouxe na coluna hoje informação em primeira mão, trazendo destaque já o nome, a foto, e aliás foi até curioso, hoje quando eu chegava lá na coletiva do prefeito Orlando Morando, acabei coincidentemente chegando junto com o Joaquim Alessi até me apresentou a secretária, ele estava nos bastidores. Legal, Joaquim, parabéns pelo trabalho e desejamos sucesso aí também a secretária Silvia, que vai ter um desafio pela frente, aumentar ainda mais a nota do IDEB de São Bernardo do Campo e também, como o prefeito Orlando Morando destacou hoje lá no anúncio, para ver se consegue destravar essa parte burocrática, essa parte de tramitação, para que a licitação saia e São Bernardo possa dar início à manutenção das unidades da rede pública de ensino. São muitas unidades que carecem de intervenção, reforma no telhado, dá aquele tapa na manutenção, realmente são locais que ficam crianças, que ficam adolescentes. Importante que se de uma vez por todas esses órgãos de fiscalização competentes, eles têm que fiscalizar, mas têm que ser ágeis.
Não pode, a título ou em nome da fiscalização, você engessar o poder público, que já é normalmente muito lento, que já é normalmente muito moroso em relação aos procedimentos e encaminhamentos da iniciativa privada. Então, que os órgãos de fiscalização sejam rigorosos no que diz respeito a fiscalizar, mas que sejam ágeis, que tenham velocidade para fiscalizar as coisas. Legal, vamos continuar acompanhando o trabalho da secretária de Educação. E nesse ínterim, eu falo que o jornalismo ao vivo é assim. Eu recebi a mensagem aqui do meu amigo de São Caetano do Sul, Chicão. Chicão, definitivamente, e não esconde de ninguém, é uma pessoa de esquerda, e até ficou de registrar o comentário aqui, quero ver o Chicão registrar o comentário, falando a respeito que ele diverge da nossa opinião aqui sobre a ocupação, sobre a invasão, que ele diverge. Então, Chicão, pode postar aqui seu comentário. Eu falei, o espaço é democrático, é plural. Eu dei minha opinião e a opinião de muitos aqui. Eu acho que se a gente cobra tanto transparência, e eu falo, eu não gosto de generalizar. Tem gente em movimento que é sério. Tem gente que realmente briga por reforma agrária, mas eu contesto essa questão da invasão. Eu contesto. Tem outras formas para a gente cobrar, como eu falei aqui, IPTU progressivo, vamos ver a questão da situação, da funcionalidade, da operacionalidade das áreas. Vamos regulamentar o IPTU progressivo, vamos fazer com que os proprietários deem destinação à área, tudo isso eu concordo. Agora, a invasão não é o melhor caminho, principalmente quando você invade um local com as condições igual esse e dá na tragédia que deu. Curto-circuito, por quê? É tudo gambiarra. No caso desse de São Paulo ficou muito claro, as ligações elétricas eram a partir do semáforo. Qual é a chance disso dar errado? O que começa errado, termina errado. Mas coloca aí, Chicão. Chicão está nos acompanhando. Coloca aí seu comentário que nós vamos registrar também aqui nessa edição do Grande ABC Notícias. Você que é favorável, você que é contrário. Como a gente também falou da questão da vacinação, aqueles que são contra, aqueles que são a favor. Pode rodar as imagens de novo, Vitor Oliveira, em relação a São Paulo, o que aconteceu, o prédio que desabou, até para a nossa audiência rotativa aqui acompanhar, o pessoal que nos acompanha no canal 3 da NET, o pessoal que nos acompanha nas redes sociais. Então, hoje foi encontrado um corpo. Ao que tudo indica, segundo informações dos bombeiros, deve ser mesmo o corpo do Ricardo, aquele rapaz que aparece na imagem, segundos antes do prédio desabar, que os bombeiros estavam tentando salvá-lo, estava ali com o corpo tatuado, e esse Ricardo tinha tatuagens. Esse corpo encontrado ali está com vestígios, né? Porque não dá para falar nem que está com roupa, vestígios de roupa azul, que era o caso do Ricardo também. Então, ao que tudo indica, é o Ricardo, lembrando que tem 40 homens trabalhando incansavelmente, 15 metros de altura de escombros, para você ter uma ideia da dificuldade e do desafio do trabalho do Corpo de Bombeiros. Aí são as imagens que impressionaram demais. Pode voltar aqui, Vitor Oliveira. Obrigado. Vitor Oliveira, Luana Santos, o relógio passa rápido demais. Estamos nos minutinhos finais aqui, mais 5 minutinhos de programa para a gente encerrar nesta sexta-feira a edição do Grande ABC Notícias. Aliás, Vitor Oliveira, acho que você tinha um outro destaque aí para fazer, pode abrir o microfone, estamos à disposição. Aliás, como é que foi a agenda do Vitor Oliveira hoje? O Vitor Oliveira que já teremos novidades aqui na TV Grande ABC em relação aos trabalhos técnicos, e o Vitor Oliveira acompanhando tudo isso de perto. Foi muito corrido o dia, Vitor Oliveira? O dia sempre corrido, né? A gente que desenvolve, né, o jornalismo, sempre correndo atrás da informação, sempre também correndo atrás de aprimoramentos também em nossa questão técnica. Eu acho que é sempre muito importante ressaltar que tudo que fazemos aqui na TV Grande ABC é para você, telespectador, você que nos acompanha tanto pelo canal 3 da NET, redes sociais, e principalmente para você que sempre insiste em tentar interagir aqui conosco, tanto com o Leandro, comigo ou qualquer outro apresentador, Marcos Savoy, Luciano, Maurício também. E estamos aqui à disposição, em breve novidades, viu, Leandro? Excelente, por isso que eu gosto, para voltar aqui, Vitor Oliveira, por isso que eu gosto do tempo real. O Alexandre dos Santos Dáutio tinha colocado a informação da geladeira.
Acabei de fazer contato aqui com a secretária de Saúde, Regina Maura, por isso que eu falo que eu fico com o celular direto. Tem muita gente que pergunta, é pra gente ter a dinâmica do ao vivo, tempo real, respeito com o seu tempo e respeito com a informação. E a Regina Maura acaba de me dizer que não procede a informação. Alexandre, então se você estiver nos acompanhando, ó, palavras aqui da Secretaria de Saúde, diz que o problema, ela não disse que o Alexandre mentiu, diz que essa informação que foi dada a você da questão de geladeira não procede, não tem problema na geladeira. Foi um funcionário que deu essa informação, Alexandre? Foi funcionário da recepção? Foi um médico? Quem deu essa informação do problema na geladeira? Relata pra gente, por favor, viu, Alexandre? Mas agradeço mais uma vez, secretária Regina Maura, sempre nos acompanhando. Obrigado, viu, secretária? O Anderlan Silva, Leandro, em Santo André o governo não está mais construindo já há muitos anos e removeu muitas famílias do Jardim Santo André. Construiu 194 apartamentos e depois construiu mais 32. Tem muitas famílias que estão no aluguel social. O aluguel é muito caro e o governo do estado também não aumenta. Pois é uma realidade que se fala há muito tempo, né? O chamado Bolsa Aluguel, esse benefício do Bolsa Aluguel, não dá com R$400, o que você consegue alugar hoje? Mas é uma outra discussão que tem que ser feita. Joaquim Alessia, que eu citei, está nos acompanhando, obrigado. Já o Antônio Bonfim falando, ó, Diadema entregou 1.250 moradias à família de baixa renda. Legal, é isso, é em tempo real. E já que estamos aqui nos finalmente, nós temos fotos aí, tá? Ó, e a Regina Maura, só no rodapé aqui do programa, secretária de Saúde de São Caetano, confirmando que tem vacina na unidade Tijuca Sul. Portanto, o Alexandre, o nosso internauta telespectador que trouxe a demanda, pode voltar lá no posto e dizer, olha, secretária Regina Maura disse que tem a vacina aqui. Se não tiver, Alexandre, manda mensagem pra gente de novo, porque essa informação que deram aí que a geladeira está com problema e por isso não tem vacina, não procede, segundo a Regina Maura. O Chicão aqui, falei que ia dar o comentário dele, as pessoas não escolhem morar em condições indignas, ninguém gosta de morar sujeito a intempéries. Verdade, Chicão, isso é verdade, concordamos com você. O que a gente discorda é de pessoas que utilizam dessas pessoas que não têm onde morar para fazer massa de manobra. É isso que a gente discorda. Legal? Produção, tem as duas fotos aí na tela para a gente só terminar o programa? Primeiro só a dela, só a da baixinha, por favor. Aí, ó, nos minutos finais, agora o GC, o JC aqui vai ficar doido. Acho que ela nem está assistindo, não sei, porque ela está toda em festa. É só fazer uma homenagem aqui rapidinho à minha pequena. Amanhã a senhorita Lívia Colonhese Amaral completa 2 anos de vida. E essa foto aí foi na Cidade da Criança, aqui em São Caetano, no final de semana passado. Ela completa 2 anos. Então, uma pequena homenagem para ela aí, ó. E só de lembrar que tinham várias crianças assim lá no prédio em São Paulo. São essas pessoas e por elas que a gente trabalha. Tem outra foto aí, produção? Aí vamos mostrar do Paizão Coruja. Essa também é a próxima foto aí. Também foi no final de semana passado lá. Olha a carinha de travessa da dona Lívia. Aí minha esposa Renata, foi no primeiro aniversário que ela foi de um coleguinha de sala, aliás de uma coleguinha que ela chama de Clarinha. Então parabéns, filha, aí, e vamos acompanhar agradecendo mais um ano de vida, tá certo? Assim como eu agradeço mais uma vez a gentileza do senhor e da senhora que todas as noites nos acompanha aqui no Grande ABC Notícias, o Vitor Oliveira, a Luana Santos, o JC. Continuem ligados na nossa programação, curtam, comentem, compartilhem o dia a dia da TV Grande ABC. Obrigado, pessoal, boa noite, bom final de semana.